Fala galera, beleza? Aqui é o professor Wagner Graciano, direto do canal Concorrência Zero, para você vencer, porque juntos a concorrência é zero. Vamos junto? Galera, olha só, tem uma questãozinha muito legal para vocês hoje, vocês que estão se preparando aí para o concurso, para estudar aí História do Brasil, vem comigo aqui, porque aqui a concorrência é zero e o assunto de hoje é o seguinte, ó. História do Brasil, expansão ultramarina, expansão marítima, grandes navegações, pioneirismo português, ou seja, Portugal nas grandes navegações. E o que a gente pode falar sobre Portugal nas grandes navegações? Olha só, vamos analisar essa questãozinha comigo aqui. Se liga. Buscando romper com o monopólio do Mediterrâneo, Portugal se torna pioneiro nas grandes navegações. E olha só, já vimos isso aqui em questões anteriores, hein? Você que quer saber um pouquinho mais sobre o pioneirismo português, sobre a entrada de Portugal nas grandes navegações, ou até mesmo sobre o que foram as grandes navegações, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí, porque tem coisa boa explicando para você, tá? Então olha só, buscando romper com o monopólio do Mediterrâneo, o domínio do comércio das especiarias e artigos de luxo, Portugal se torna pioneiro, o primeiro nas grandes navegações. Portugal foi o primeiro país a investir em grandes navegações, construção de embarcações, formação de novos navegadores, cartas náuticas, tecnologia marítima para ir cada vez mais distante, conhecer novos lugares, conquistar novos territórios, abrir novos mercados comerciais aí para os seus produtos, enfim. Portugal foi o primeiro a entrar nesse negócio de grandes navegações. Então, olha só, Portugal foi o primeiro a entrar nas navegações. O evento, opa, aqui entra a questão, ó. O evento que marcou, olha só, hein, o evento que marcou o pioneirismo português nas grandes navegações foi qual? O que Portugal fez que marcou o seu nome na história? O que Portugal fez que fez com que ele se tornasse o pioneiro, o primeiro? Ou melhor, aonde começou? Se foi Portugal o primeiro, foi ele que começou as grandes navegações. Então é o seguinte, o que Portugal fez para começar as grandes navegações? É sobre isso que eu quero saber. Bom, então vamos lá. A tomada de Constantinopla, peraí, Portugal tomou Constantinopla, que estava sob o domínio de cidades italianas, que estava sob a influência de cidades italianas. Portugal tomou Constantinopla em 1453? Não, não foi Portugal que fez isso. Em 1453, diz a história que turcos muçulmanos invadiram Constantinopla e tomaram Constantinopla. Ou seja, a tomada de Constantinopla não foi um ato português. Portanto, não marca o pioneirismo português nas grandes navegações, ok? Então a tomada de Constantinopla está fora, não é o nosso gabarito, ok? A tomada de Constantinopla ela gera a queda das cidades italianas de Gênova e Veneza. Porque se Gênova e Veneza dominavam Constantinopla para obter de lá especiarias e artigos de luxo, logo a tomada de Constantinopla quebra o domínio dos turcos sobre Constantinopla, quebram o comércio de Gênova e Veneza das especiarias e artigos de luxo. Ou seja, a tomada de Constantinopla pelos turcos vai gerar a quebra do monopólio do Mediterrâneo, ok? Então tá fora do nosso gabarito. Agora, o que marcou a entrada de Portugal, o pioneirismo português, ou seja, o que marcou o início da expansão marítima? A vitória de Portugal sobre o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas foi vencido por Bartolomeu Dias. E essa conquista ocorre
no final do século XV. Opa, peraí. O pioneirismo português nas grandes navegações, a entrada de Portugal nas grandes navegações, foi em 1415, no início do século XV. No início do século XV, começa a navegação portuguesa. Então vamos analisar aqui. Se a vitória sobre o Cabo das Tormentas, lá no extremo sul da África, ocorreu no final do século XV, então está fora. O pioneirismo português foi no início do século XV e não no final do século XV. A conquista de Ceuta com Dom Henrique. Opa, peraí, vamos analisar isso aqui. A conquista de Ceuta. O que é Ceuta? Bom, Ceuta, deixa eu dar uma analisada aqui. África, norte da África, 1415, Ceuta. Olha só, Portugal para chegar aqui, ó, a Índia, nós vimos isso aí até em um vídeo anterior a esse. Portugal para chegar à Índia desenvolveu o périplo africano, o contorno da África. E para contornar a África, Portugal teve que ter um ponto de partida. Qual foi o ponto de partida? A conquista de Ceuta em 1415. Olha só o que diz aqui, ó. A conquista de Ceuta com Dom Henrique. Quem foi Dom Henrique? Dom Henrique foi o cara que veio a Ceuta, conquistou Ceuta, que você também pode ver, de repente, em algumas questões e enunciados como Marrocos. Ele veio a Ceuta, conquistou Ceuta para Portugal, abrindo as portas para navegações futuras na costa africana. Ou seja, Dom Henrique conquista Ceuta, Dom Henrique abre as portas para a navegação, Dom Henrique inicia as grandes navegações portuguesas com a conquista de Ceuta. Gabarito letra C. Achamos o nosso gabarito. O pioneirismo português, a entrada de Portugal nas grandes navegações, foi no início do século XV com a conquista de Ceuta, com Dom Henrique, o príncipe de Portugal, filho do rei de Portugal, o cara que conquista Ceuta e inicia as grandes navegações. Achamos o nosso gabarito, mas vamos analisar aqui a D. A chegada à Índia, a Calicut, com Vasco da Gama. Pera aí. Portugal chega à Índia, Portugal chega a Calicut na Índia e também com Vasco da Gama. Mas isso ocorre, olha só, Calicut, Vasco da Gama. Só que essa chegada foi em 1498, final do século XV, e o início das grandes navegações foi no início do século XV. Então é o seguinte, ó, Portugal inicia aqui, em 1415, o seu processo de grandes navegações. E em 1498, Portugal realiza o seu projeto de chegar ao Oriente, de chegar à Índia. Quem inicia o projeto português? Dom Henrique. Quem concretiza o sonho português? Vasco da Gama. A sua fama assim se fez. Dom Henrique começa e Vasco da Gama chega à Índia realizando o projeto português. E o Tratado de Tordesilhas ocorre em 1494, também no final do século XV, gerando a divisão dos domínios de exploração pelo Atlântico. Olha aí.
Então o Tratado de Tordesilhas também foi no final. O pioneirismo português foi no início das grandes navegações. Valeu, galera? Pega aí o gabarito. O pioneirismo português começa na conquista de Ceuta. Valeu! Forte abraço para você e vamos mais dessa aí, ó. Pega essa aí. Falou? Quem começa a expansão marítima? Portugal. Aonde começa? Na conquista de Ceuta. Com quem? Dom Henrique. E assim começa Portugal em 1415 a expansão marítima. Beleza, galera? Forte abraço para vocês aí. Fica com mais essa, porque aqui com a gente a concorrência é zero. Valeu, forte abraço.